tema hoje aqui do nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês ficar com a Bíblia no jeito aí, porque eu vou pedir para alguns de vocês me ajudar na leitura, conforme for surgindo alguns versículos aqui. Vamos dar uma passeadinha pela Bíblia aí? E vamos mais ou menos dentro desse tema aqui. O que te move a caminhar com Cristo? Não precisa responder para mim, nem para quem está aí do teu lado, mas pode sondar o teu coração. Quais são as reais motivações de você caminhar com o Senhor? Vamos abrir um texto, o livro de João, Evangelho, segundo João, capítulo 6. João é ali o último dos evangelhos, né? João capítulo 6, verso 66. Já lá para o final do capítulo. 66 até 69. João 6, 66 a 69. Acharam? Diz assim aqui na minha tradução: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram, e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse momento, por esse tempo, privilégio de nós nos sossegarmos diante da Tua palavra para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, eu quero aprender. Eu estou sedento de aprender o que o Senhor tem para mim, para os irmãos aqui nessa noite. Damos liberdade para o Senhor nos falar. Muito obrigado, Senhor. Amém. É interessante que esse texto que nós lemos aqui, ele é o resultado de um discurso super polêmico que o Senhor havia acabado de fazer na sinagoga de uma cidade chamada Cafarnaum. A sinagoga, muitos quando vão falar a respeito de sinagoga, costuma falar, é como se fossem as igrejas de hoje, porém onde os judeus se reuniam. Não era só isso, não. As sinagogas, os judeus tinham, quando iam se reunir na sinagoga, eles tinham como se o próprio Deus Criador se fazia presente onde eles estavam reunidos. E era praticado todas aquelas tradições que nós já conhecemos dos judeus. E detalhe, para falar na sinagoga, não era qualquer pessoa que ia levantando, eu tenho vontade de falar aqui o que Deus falou para mim, deixa eu falar. Não, tinha que ser pessoa conhecida na região, tinha que ser pessoa conhecida daquela congregação, tinha que ser alguém que sabia em detalhes a palavra e o que ia falar. Então aqui, nós estamos vendo, quando nós lemos esse texto aqui, que muitos já haviam deixado o Senhor, daí o Senhor vai para os 12 e fala, vocês também querem ir embora? Quando nós vemos esse cenário aqui, é um cenário final de um discurso que o Senhor havia feito. Vamos ver um pouquinho esse discurso para a gente poder entender um pouquinho o cenário de tudo, o ambiente de tudo que estava acontecendo ali. Vamos abrir ali, João, aí em 6 mesmo, 51 até 59. João 6, 51, um pouquinho para trás ali, de onde a gente leu. 51 até 59. Quem sentir vontade, se coloca em pé e lê para a gente, por gentileza. João 6, 51 a 59. Alguém lê?
Isso. Até 59, irmão. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse estas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Essa aqui é uma das palavras mais polêmicas que eu conheço dos evangelhos. É interessante, mas esse discurso aqui, ele não tinha o objetivo de ser compreendido pelos ouvintes. Ele tinha o objetivo de separar. Veja, alguém vai na sinagoga do judeu e fala o seguinte: ó, a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Quem não beber do meu sangue não tem parte comigo, quem não comer da minha carne não tem parte comigo. Hoje nós, com todo o conhecimento, com a ação do Espírito, com a mente do Espírito, com a palavra revelada, eu já tenho uma dificuldade enorme de assimilar isso aqui. Você imagina isso sendo falado para os judeus, numa sinagoga, de alguém que eles conheciam, e um pouquinho antes eles falam: mas espera aí, esse aí não é José? Que não é Jesus, filho de José, que nós conhecemos o pai e a mãe? Como é que ele veio aqui falar que desceu, que é o pão que desceu do céu? Que negócio que é esse? Esse discurso não tinha o objetivo de ser compreendido, mas sim de separar. Você quer ver? Abra lá, João 6, 1 e 2. E vocês vão me ajudar a classificar dois tipos de pessoas na multidão que seguiam ao Senhor. Dois tipos de pessoas que seguiam ao Senhor. João 6, 1 e 2. O que diz lá? Eu vou ler aqui, ó. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham... Então aqui nós temos um tipo na multidão. Eles seguiam porque haviam visto sinais. Onde o Senhor está, aconteciam milagres e aconteciam sinais. Então, eles seguiam não porque o amava, mas porque ele operava sinais. Legal. Vamos ver o segundo tipo de pessoas, a segunda classe de pessoas. Versículo 26. Quem lê, por gentileza? João 6, 26. Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aqui o Senhor falou: vocês é do outro tipo. Vocês não é do tipo que estão correndo atrás de sinais. Não, vocês estão correndo atrás de comida. Qual é o real motivo que nós servimos ao Senhor?
Interessante que o Senhor não fala de um terceiro grupo, aquele que o amava. Não fala. Ele fala só, a palavra aqui só fala de 2 grupos. Um que via milagre, só onde o Senhor está, tem cura, acontece sinais, isso e aquilo, então vamos. Não, mas tinha outro tipo, né? Que onde o Senhor estava, as necessidades básicas eram supridas. E esse discurso vem logo depois da multiplicação dos pães e dos peixes. Interessante. Uma multidão seguiu, vocês me seguem, não é igual aquele lá que me segue porque viu um milagre, não. Vocês me seguem porque onde eu estou tem comida. Esse discurso do Senhor era para separar. Era para separar. O discurso não era, o objetivo do discurso não era para ser entendido. Hoje sim, mas naquele momento não. Era para separar. E é interessante que, diante daquela palavra, muitos o deixou. Muitos falaram, duro é esse discurso. Comer da carne dele, beber do sangue dele, ele é o pão que desceu do céu, que negócio que é esse? Duro é esse discurso. E já não andavam mais com o Senhor. Aí então o Senhor vai para os mais íntimos dele. Vem cá, vocês também querem ir? Ou em outras palavras, com qual objetivo vocês caminham comigo? O que vocês querem de mim? Aí então vem a palavra de Pedro, né? Ô Senhor, ele não falou isso, mas eu tenho certeza que ele pensou, ô Senhor, que discurso foi esse? Não estou entendendo nada. Que é isso? Mas Senhor, para quem iremos nós? Ainda que eu não estou entendendo absolutamente nada do que o Senhor está falando. Mas para quem iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna. Meus irmãos, qual é o real motivo de eu caminhar com o Senhor? Qual é o real motivo? O que você espera dele? O que eu espero dele? Eu espero que ele abençoe a minha casa, que ele traga saúde. Espero que ele abra a porta do emprego. Espero que ele supra as minhas necessidades básicas. Espero que ele traga união dentro da minha casa. Tudo isso são quereres legítimos, super legítimos. Porém, o que o Senhor espera de nós é que isso seja resultado do nosso caminhar com Ele. O motivo principal deve ser porque o amamos. Ponto. Final. Acho que esse é o maior desafio na vida de um crente. É o maior desafio na vida de um crente. E quando ele não fizer? Como é que faz? A minha vida tem sido cercada de milagres. Minha vida, da Magda, dos meus filhos. Se eu fosse enumerar e contar para vocês aqui, a gente ia, de repente, entrar na madrugada, se eu fosse detalhar milagre por milagre que eu experimentei na caminhada com o Senhor. Mas teve coisas que Ele não fez. E daí? Como é que faz? Nós vivemos numa época onde parece que está invertendo as coisas. Parece que nós somos o Deus e o Senhor é um garçom. Que a hora que eu peço, Ele tem que trazer. Um serviço novo, uma promoção, uma ação na justiça, uma cura de enfermidade. E a hora que Ele fala, não, não está no meu plano, como é que faz? Se eu amo, eu vou segurar a onda.
e vou adorar Ele, e vou prosseguir, mesmo com um ponto de interrogação do tamanho do mundo. Eu estou sem trabalho já há um tempinho, mas foi providencial. Minha sogra é acamada há 1 ano e meio. Cada meia hora tem que virar ela na cama, por causa das escaras, para não ir dando escaras, feridas. E minha esposa estava de cama, e essa semana eu fiquei com a minha sogra e com a minha nora, ajudando a cuidar dela. Ela serve ao Senhor. E eu tenho que virar a cada meia hora ela na cama. E daí? Como é que faz? E se eu enxergo o Senhor como um garçom? Como é que faz? Você consegue entender o que eu quero dizer? Eu quero dizer para você que o Senhor quer nos levar a um patamar mais alto. Um patamar mais alto. Senhor, duro esse discurso. Duro é de ouvir essas palavras que o Senhor está falando, que eu não entendo nada. Porém, para quem iremos nós? Se tu tens a palavra de vida eterna. É isso que importa. É só isso que importa. Isso aqui passa. O salário bom passa, o salário ruim passa. A despensa cheia passa, a despensa vazia passa. A viagem para o exterior passa, a viagem para o Nordeste passa. O curso passa, tudo aqui passa. A eternidade não passa. Precisamos entender isso. A minha oração foi que com a minha palavra essa noite eu não desanimasse alguns de vocês. Esse foi o meu clamor desde que eu recebi o convite até agora. Quando eu recebi o convite eu já tinha a palavra. O Senhor falou, vai lá e fala isso. Eu fiquei com medo de desanimar alguns de vocês, que de repente vinha caminhando com o Senhor na expectativa de receber algo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: o Senhor, Ele dá, Ele supre, Ele faz, Ele cura, Ele transforma, Ele faz milagre, mas não o sigamos por isso. Não sejamos do grupo dos milagreiros, e não sejamos dos grupos que vive atrás de comida. Isso é consequência do meu amor por Ele. Eu tenho uma enfermidade, doença de Crohn, fazem 26 anos. Hoje eu estou tomando 13 comprimidos por dia. O Senhor não me curou. Alguns de vocês podem falar, mas porque você não tem fé suficiente? Pode ser. Mas como é que eu ainda vou pegar alguém que está sofrendo, que está no assim, ainda vou colocar mais um fardo em cima dele não ter fé? Pensa. O Senhor não me curou. Nem por isso Ele deixa de ser o meu Deus, o qual eu amo, o qual eu amo. O amo mais do que tudo nessa vida. Mais do que a minha própria vida, eu amo, apesar de não ter sido curado. Como é que faz? Eu não quero dizer para você que Deus não faz, eu quero dizer o seguinte, que Ele faz e muito, mas que você não o sirva porque Ele faz, mas sim porque você o ama. Não quero ir muito longe. E mais uma pergunta fica: onde está o teu tesouro? A palavra diz que onde está o vosso tesouro está também o seu coração, o seu amor. O seu amor.
Onde que está o seu amor? Onde que está o meu amor? O meu tesouro, o meu coração? O Senhor quer nos levar a um patamar que nós vivamos o seguinte: Senhor, eu preciso, o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe que é urgente, o Senhor sabe que é necessário, porém, se o Senhor não fizer, Senhor, continuo te amando. Continuo te amando. Eu tinha 1 ano e 2 anos de convertido, 2 anos e meio. Trabalhava no balcão de uma farmácia e uma mãe foi comprar um remédio para a filha e falou para mim que a filha estava internada no Hospital São Carlos. Não existe mais o Hospital São Carlos. Estava internada no Hospital São Carlos e pediu que eu falei do Senhor para ela, pediu que eu fosse orar. Fui orar. Uma menina linda, uns 3 anos mais ou menos. Orei e falei assim: a senhora pode ficar tranquilo que em 3 dias ela vai receber alta. Passou uns 5 dias, a mãe voltou na farmácia. Eu falei: como é que está? Eu esqueci o nome da menina. Como é que está fulana? Falou: foi o sepultamento dela ontem. Daí, eu falei algo que eu não tinha autorização para falar para ela, que a menina ia receber alta. O Senhor falou: não é assim que as coisas funcionam. Veja como é que é. Passou uns 8 anos, o irmão Joel pediu que eu fosse orar pelo filho de um amigo dele. Um menino na mesma idade da menina que havia morrido há 7 anos atrás. O menino estava no isolamento. Estava com hidroencefalia, se não me engano, aquela doença que incha o cérebro. Cheguei no hospital para visitar a criança. A enfermeira falou: olha, está no isolamento. Fui lá, um bercinho, num quartinho isolado. Eu fiquei do lado daquele berço. Eu não conseguia orar. Falei: eu não acredito que essa criança vai sarar. Não posso orar. Falei: Senhor, não pode. A criança com a barriga desse tamanho, com o cérebro desse tamanho. E me veio tudo na minha mente aquela oração que eu havia feito para aquela menina, anos atrás. Falei: Senhor, apesar da minha incredulidade, cura essa criança. Essa foi a minha oração. Acho que durou uns 5 segundos. E fui embora incrédulo. Passou uns 8, 9 meses, chega um amigo do Joel lá com a criança no colo, sadia, forte, botou no chão brincando, correndo. O Senhor falou: as coisas funcionam conforme eu acho que tem que ser, conforme está nos meus planos e no meu projeto. Você consegue entender, meu irmão? Eu não quero tirar a esperança tua daquilo que você está pedindo para o Senhor, não. Se for justo, se for digno, se for honesto, se for de boa consciência, continue pedindo. É isso. Mas independente do resultado, prossiga o servindo com fidelidade. É isso. E para encerrar, para concluir, eu nem sei nosso tempo aqui, se já acabou, a gente encerra já. Acho que tem uns 5 minutinhos aí, né? Para a gente concluir, queria falar um pouquinho sobre Pedro, a maneira que ele foi tratado pelo Senhor. Nesse quesito, é interessante. Quando o Senhor vai lá para os discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Você lembra dessa passagem? Quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos falam: uns falam que é Jeremias,
Outros falam que é Elias. Outros falam que é João Batista que ressuscitou. Beleza. Mas e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro, sempre o mais afoito, né? Ah, Senhor, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Beleza. Essa foi uma confirmação, uma confissão de Pedro. Legal. Mas eu acho que o Senhor queria ter encontrado alguma palavra de amor aí. E quando ele vai lá para os 12 também, que ele fala, vocês 12, vocês querem ir também igual os outros foram? Pedro falou, para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Eu acredito que o Senhor queria ouvir de Pedro, Senhor, nós te amamos, podemos te deixar. Era isso que ele queria ter ouvido. Ah, Sérgio, como é que agora você sabe que adivinhar o que Cristo queria ter ouvido? Como é que eu sei? Você pode anotar e ler em casa, nós não vamos abrir aqui porque o tempo já está um pouquinho avançado. Mas João 21:3, ali fala que após o Senhor ter morrido, ele já tinha ressuscitado e aparecido para alguns dos discípulos. Ali fala que os discípulos voltaram às práticas antigas. Pegaram as redes e voltaram novamente à prática da pesca. E daí, o Senhor fala, haviam pescado a noite toda, não tinham pego nada, e daí vem aquela pesca maravilhosa que eu acho que todos vocês conhecem, né? Ah, vai lá pescar. Senhor, pescamos a noite toda, lançamos a rede, não pegamos nada. Vai lá, lança do lado direito. E eles foram e pegaram muitos peixes, daí foi revelado que era o Senhor. Beleza. Depois lá na praia, com um peixinho em cima da grelha, todos ali preparados, aquele ambiente todo preparado, o Senhor vai direto questionar quem? Pedro. E vocês lembram o que ele pergunta para Pedro? A primeira pergunta não foi bem exatamente assim. Sabe como é que foi a primeira pergunta? Pedro, tu me amas mais do que os outros? Por que mais do que os outros? Porque lá quando o Senhor havia falado para ele que o Senhor havia de morrer, eles iam se dispersar, iriam fugir como ovelhas sem pastor. E o que Pedro falou? Não, Senhor, eu não. Ainda que esses te abandonem, eu não te abandonarei. Por isso que agora o Senhor pergunta para ele, pode vir lá, depois você pode ler agora, pode ler em casa. Se você ler lá, João 21, 15 a 17, né? É o verso 15. Deixa eu abrir bem rapidinho aqui para a gente tirar essa dúvida. João 21. João 21, 15. Aqui, ó. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que os outros? Pedro, depois de todo esse tratamento que você está tomando aí, ó, eu morri, ressuscitei, vocês voltaram à prática antiga, depois de tudo ter se desmoronado, depois de toda a esperança ter acabado, porque aquele qual ele havia colocado toda a confiança, havia morrido. Tudo aqueles 3 anos e meio parecia ter sido em vão. Pedro, depois de todo esse tratamento, você ainda me amas mais do que os outros? Aí ele responde, Senhor, eu te amo. E é interessante que ele aprendeu, porque ele poderia ter respondido, Senhor, eu te amo mais do que os outros. Não, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. E daí vem outra pergunta, qual que é? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. O mesmo número de vezes que ele havia negado o Senhor. Pedro precisava ser curado da culpa. Mesmo número de vezes. 1, 2, 3. O que Cristo queria de Pedro era o amor. Acima de qualquer outra entrega, de qualquer
outra entrega. Pedro, tu me amas? João, tu me amas? Sérgio, tu me amas? José, tu me amas? Ele não vai perguntar, você está fazendo isso, aquilo que eu ordenei? Não, 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 não. Você está dando isso, aquilo? Não, 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 não. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Só. O restante é consequência. Você dá, você fazer, você ir, é consequência do amor. Porém, se não tiver o amor, você pode se dar na fogueira vivo para ser queimado no lugar de outro. Não vai adiantar nada. Essa é a palavra que eu tinha para os irmãos. E minha oração é que o Senhor possa consertar essa palavra no teu coração, sabe? Muitas vezes a palavra, ela vem de uma certa forma, muitas vezes não tão clara, não tão da maneira objetiva que o Senhor queria, mas que o Espírito conserte essa palavra no teu coração e faça ela produzir fruto. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra. Tua palavra é santa, é perfeita. E nos ensinou a mim. Obrigado. Queremos prosseguir, Senhor, olhando para o Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor. Mesmo quando o Senhor não fizer, mesmo assim, Senhor, queremos prosseguir olhando para o Senhor. Nós te amamos. Aumente esse amor no meu coração, aumente esse amor no coração dos irmãos. Muito obrigado, Senhor. Amém.